Sejam bem-vindos ao Top 5 e no programa de hoje... Top 5 filmes favoritos. Sejam bem-vindos ao Top 5. Se você está ouvindo, você com certeza já está notando a diferença no som. Se você está vendo, você também já está notando a diferença do som aqui do cenário, porque agora estamos Subimos aqui... de vida, mano. Já melhorou, né? Altos patrocínios aí. Primeiro pro segundo, então eu queria agradecer demais ao Gui, ao Lucas, ao Marcos, porque estão nos abrigando aqui nos estúdios da Go Media, os estúdios da Half Death. É o selo de podcasts, e a gente está agora com toda essa qualidade aqui, graças a ele. Agradecer muito a eles. Obrigado, gente. Claro, ao Dan Santana, que está aqui. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui atrás da câmera, monitorando tudo isso aqui, deixando tudo bonito pra gente. Então, agradecer demais, né? Porque... Muito obrigado, gente. Que bom, que agora o som tá legal, né? Não tem mais eco, galera. Que ótimo isso. Mas vamos lá, então, né? Vamos começar o nosso Top 5. Top 5. E só pra esclarecer, pra quem tá ouvindo e assistindo, são filmes favoritos. Não os melhores filmes. Não quer dizer que a gente acha que esses são os melhores filmes já feitos na história do cinema. Mas são os filmes que, pra nós, particularmente, são muito queridos. E a gente quer que vocês também participem, deixem nos comentários, né, as listas de vocês, os filmes favoritos de vocês. Mas só pra deixar isso, né, claro. Porque... filmes que pegam a gente, sabe? Aquele filme que você, putz, esse filme é queridão, assim, sabe? Né? Maravilha. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu começo dessa vez, é isso? Você começa, pode começar. Da outra vez comecei. Pode começar já? Pode começar, vamos lá. Top 5. Então vamos lá, no top 5 de filmes favoritos do Gil. É um aqui que entrou no top 5 de músicas de filmes e que eu até fiquei meio surpreso de colocar em quinto lugar, mas é o De Volta pro Futuro. Eu até achava que ele ia ser mais pra frente assim. Depois eu explico por que os outros, mas De Volta pro Futuro é um dos filmes da minha vida, assim, na verdade, né? É um filme que, tipo, primeiro que ele é muito legal. Tipo, ele, assim, como história, tudo nele é muito legal. Todos os elementos, a coisa de viagem no tempo, que é um tema que eu gosto muito. E até uma coisa que eu acho que o Zemeckis fala, ou não lembro quem exatamente falou num dos making-offs do filme, que ele fala, tipo, antes de pensar da máquina do tempo ser uma geladeira, ou ser isso, ser aquilo, mas, não, vamos fazer um negócio, vamos colocar num DeLorean. E até uma fala, né, do Doc Brown no filme, tipo, se eu vou fazer uma máquina do tempo, pelo menos eu vou fazer com estilo, né? Se eu vou viajar no tempo, que seja com estilo. E aí entra tudo, né? A história, os personagens, a trilha sonora, que tem a música e tem também a música orquestrada. Nossa, que é aquilo, toda vez que toca um riffzinho daquela música, eu já me arrepio, assim, sabe? Eu já lembro das cenas do filme, assim. E toda a trilogia, na verdade, mas é que o primeiro que deu origem a tudo e no fim das contas a gente acaba, tem um carinho especial pelo primeiro, assim, né? Eu acho que é um filme que tá na lista de muita gente. Com certeza. E é um filme muito querido. É difícil você encontrar alguém que não gosta. É muito difícil. De Volta para o Futuro. As pessoas... Eu até costumo falar, assim, que quem não gosta de Volta para o Futuro, bom sujeito não é. Porque é um filme que tem tudo, né, cara? É um filme que é emocionante, ele tem aventura, tem ação, tem romance, tem comédia, tem tudo, cara. E é tudo muito bem feito. Sim. Não tem assim, tipo, não, é um filme mais de comédia e a parte de drama não é legal. Não, tudo é legal no filme, cara. É impressionante, assim. Funciona... E marcou a época também, né? Foi... Sim. Enfim, queridão esse. Maravilhoso, muito bom. Então, vamos lá, né? Vou pro meu... Em quinto lugar na minha lista, e eu sei que já vai começar aqui algumas polêmicas, mas eu tentei seguir meu coração, sabe, Gil? Mas essa é a ideia, né? E em quinto lugar, Coração Valente. Uau, Coração Valente. Coração Valente. Vai causar polêmica, hein? Ainda mais por causa dos últimos anos, né? Tudo que o Mel Gibson tem feito, né? Que causa muita polêmica. Mas como dizem num episódio do South Park, né? Esse cara é louco, mas damn it, ele sabe fazer um filme. Tipo, porque, assim, e Coração Valente, na época que saiu, se a gente pensar em todos os épicos que vieram desde então, Senhor dos Anéis, Gladiador e tudo mais, foi com Coração Valente que reacendeu essa chama dos grandes épicos em Hollywood. Demorou um pouquinho até o começo dos anos 2000 pro Gladiador daí emplacar de vez essa retomada, mas foi com Coração Valente que aquilo começou. E quando eu assisti pela primeira vez, eu era pré-adolescente, então foi um filme que me impactou muito. E só que é um daqueles filmes que não deixou de estar comigo, sabe? Tem alguns filmes que a gente admira muito e curte muito quando a gente é mais jovem e tal, e depois a gente cresce e a gente revê, a gente fala, não é tudo isso, só fica só do isso. Mas Coração Valente não, ele continua sendo um filme que eu acho sensacional.
A trilha sonora do James Horner, que é um dos meus compositores favoritos para cinema, é maravilhosa. O Pablo Vilaça falou uma vez e eu achei ótimo. Assim, ele falou: se a trilha sonora de Coração Valente fosse uma mulher, ele queria casar com ela. Eu achei ótimo isso, porque é uma trilha lindíssima, assim, eu amo. A fotografia do John Toll, as batalhas, o elenco, as atuações. Eu sempre me emociono muito. Claro que isso é bem particular, mas eu me emociono muito com o filme, com aquela cena final. Não, a cena final é uma coisa, né? Assim, eu não costumo me emocionar muito até com coisas na vida real, mas filmes, se quer fazer eu chorar, eles conseguem. E o Coração Valente sempre faz, é impressionante. Até hoje? Até hoje. Assim, eu já assisti acho que 13 vezes o Coração Valente. 13? E nas 13 vezes eu chorei, tipo, então o impacto continua. Isso é um atestado da qualidade do filme. Então... Não, é um atestado principalmente de ser um filme do coração. Você assistiu 13 vezes? Sim. Eu lembro de na época ter gostado muito, e é um filme que é um filme que eu, na verdade, esqueci um pouquinho, assim, ele acabou ficando meio que na gaveta da adolescência, assim. Mas eu lembro, posso contar uma história? Rapidinho, vou tentar ser muito breve. É que tem uma história muito boa. É boa, na verdade, é ruim. Porque é uma das maiores mancadas que eu dei na minha vida com relação a spoilers. E foi com meu irmão. Lê, se você estiver ouvindo aí, foi mal, cara. Mas aconteceu o seguinte, a gente foi na locadora e tal, eu peguei o filme, e aí eu assisti. Certo. E aí o meu irmão, não sei porquê, na hora ele não quis assistir, ele deixou pra assistir no fim de semana, era uma sexta-feira, sei lá. E aí ele começou a assistir o filme e eu tava em casa fazendo outras coisas, tal, não sei o quê. Aí ele tava na sala e eu tava lá no quarto do outro lado da casa. E aí eu tava ouvindo, porque o som tava alto e tava chegando naquela cena final dele sendo torturado, tal, não sei o quê. E os caras falam, confessem. E aí, juro, mano, eu lá do quarto, eu gritei, Freedom! Não. Tipo, um segundo antes do Mel Gibson gritar Freedom, e o meu irmão gritou, filho da... Quebrou lá todo. do sofá. Nossa. E é que na época eu achei que ia ser muito legal, muito engraçado. Hoje eu me arrependo, foi mal aí. Pois é. Você melhorou, Gil. Eu melhorei. Eu sou uma pessoa melhor hoje. Bom, é isso aí. Esse é meu em quinto lugar. Começamos a lista assim. Então vamos lá agora para o top 4, do Gil. Esse é um filme que é engraçado também. Durante algum tempo eu acabo esquecendo um pouco dele, depois eu volto a ter ele na memória. É um filme que eu assisti na época que eu trabalhava na Cinemateca, que rolavam uns filmes antigos lá de vez em quando. E é um daqueles filmes meio, tipo, de faculdade de cinema, assim, sabe? Tipo, e que eu assisti, eu fiquei meio impressionado. É Morte em Veneza, do Luchino Visconti. Caramba, que demais. E, cara, é um filme que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio, tipo, sabe, assim, cara, que filme é esse? Porque, tipo, assim, como eu tava na faculdade ainda, né? Eu não tava tão acostumado ainda a assistir filmes mais lentos, de ritmos mais lentos. Foi um dos primeiros que a gente... acho que sim. Que foi apresentado pra gente, assim. E eu assisti no cinema, na sala de cinema da Cinemateca, sabe? Então tem mais esse impacto ainda de ser numa sala de cinema. E cara, tipo, acho que é um puta drama, na verdade, né? Um dramão, assim. Só que, tipo, é uma sensibilidade tamanha, assim, que você fica meio impressionado, sabe? Apesar de ter um ritmo muito lento, eu, pelo menos, eu não conseguia desgrudar da tela. E eu assisti, sei lá, pra eu ter assistido um filme longo e lento várias vezes, é porque realmente me impactou, assim, sabe? E tem toda a história do cara que é um artista em crise, não sei o quê. E aí ele vai num retiro em Veneza, que parece uma coisa super... pra relaxar e pra, né, se desligar das coisas. E vão acontecendo umas coisas bizarras. Primeiro que ele tem uma paixão platônica por um menino, sabe? Sei lá, de 15, 16 anos. Aí, tipo, um tema forte, uma coisa... Tipo, né, ele não chega a fazer nada, mas, assim, tipo, ele... E a impressão que eles conseguem passar no filme, isso é impressionante, na verdade, que é, tipo, é quase que um amor, assim. Como se o moleque fosse uma musa pra ele, assim, sabe? Então mexe com essa coisa um pouco da pedofilia, mas de uma maneira que não é pesada, assim. O filme em si é meio pesado, porque é um drama mesmo. E, tipo, aí tem uma epidemia, acho que é de cólera, não sei, as pessoas começam a morrer. E ele começa a se deteriorar, você vê ele se deteriorando conforme o filme vai passando, assim. E você vai ficando... Visualmente é bem impressionante o filme também. É muito. Não, tem umas imagens lindas, cara, de todo o cenário. E personagens... personagens secundários que chegam e se aproximam dele, assim, sabe? Tem umas coisas bem caricatas, assim, que são bem interessantes, assim. Então, acho que pela sensação toda do filme que o filme passa e como eles conseguem manipular esse tipo de coisa, tipo... No fim das contas, o personagem principal é um cara escroto, sabe? Tipo, é um cara, tipo, eu sou um artista em depressão, mas sabe? E no fim, você consegue até ver um momento de redenção dele ali. Então isso eu acho interessante, assim. E é um filme bonito, no fim das contas. Legal. Nossa, responsa essa escolha, né? Pode causar polêmica também. Não, mas é bacana, né? Bom, no meu quarto lugar,
O Poderoso Chefão. Boa. O Poderoso Chefão, pra mim, assim, só um retrospecto. O primeiro Poderoso Chefão que eu assisti foi o 3. Ah, é? Porque quando eu era moleque, foi nos anos. Foi em 90 que saiu. Então foi o primeiro filme que eu tive acesso, né? Saiu na locadora, aluguei e assisti. Não tinha assistido os outros ainda, né? Eu era criança, não tinha acesso a esses filmes ainda. E me apaixonei pelo. Até, assim, não vou entrar nessa polêmica, mas sou apaixonado pelo parte 3. Eu acho que ele tá ali, fecha bem a trilogia. E fui assistir os outros depois. E assisti na ordem inversa. O parte 1 e parte 2 no Corujão, mas aí depois eu assisti o parte 2 e, por último, o parte 1 num Corujão da vida. E eu fiquei apaixonado. E é um filme... Não tem nem muito o que falar, né? Esse sim, esse poderia estar na lista de melhores filmes. E vira e mexe ele tá, né? Lá no alto da lista. Ah, com certeza. Ele, Cidadão Kane e tudo mais. E o Poderoso Chefão, ele me impressiona, porque primeiro, assim, tem uma relação com a história mesmo. Eu gosto, curto a história, os personagens. Trilha sonora maravilhosa, fotografia. Mas ele, diferente de alguns outros dessa lista, minha inclusive, eu tenho uma admiração com ele pelo cinema, eu fico impressionado o que eles conseguiram fazer. Eu quase desacredito que é possível fazer um filme tão perfeito como Poderoso Chefão, sabe? E vendo making off e tudo mais, eu penso, e a gente vê que certas coisas aconteceram que foi meio coincidência ou uma feliz coincidência ou coisa assim. E você fala, não é que o Coppola ele queria fazer um filme incrível e sensacional, mas a perfeição que o Poderoso Chefão é quase mágico, assim, e acontece poucas vezes em qualquer área, né, e no cinema, que é o que a gente tá falando aqui. Então, eu gosto demais. Talvez seja o filme com ele, junto com Casablanca, talvez, com mais quotes, né, com mais frases que a gente pode citar, assim, né, faz parte da cultura pop. Quotes homenageadas em muitos outros filmes, séries, desenhos, em tudo, né? Sim, tudo se usa os quotes do Nossa, Take the Gun, Leave the Canoe. É demais, é demais. Eu sou apaixonado por Poderoso Chefão, é um filme que sempre me impressiona. Tive a alegria de poder assistir já no cinema, porque é um daqueles filmes que vira e mexe. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa tradição, mas está começando a ter mais com o Cinemark tudo, e o Cine Sesc aqui em São Paulo, de passar esses filmes mais antigos, né? Então, realmente, é sempre uma experiência incrível, assim, eu sou apaixonado. E tem uma coisa, assim, quando eu assisto Poderoso Chefão, eu meio que tenho que assistir os outros dois, assim, sabe? Eu não consigo assistir só um, então... É meio eu quando assisto De Volta ao Futuro, assisto um e depois assisto os outros dois também. Não, mas foi uma ótima escolha. E é isso que você falou. Eu acho que ele estaria no meu top 5 de melhores filmes, porque é como você falou, ele é redondinho, tudo, né? Sim. Ele é tudo muito bem feito. Assim, sensacional. Foi uma boa escolha. Vamos para o top 3 agora, então? Top 3. Então, top 3 aqui pra mim eu vou direto no nome do filme. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Ah, muito bom. Eu quase botei da minha lista. Então, mano, esse filme também é um filme que, da primeira vez que eu assisti, já me impressionou demais. Eu lembro que eu fui assistir numa sala de cinema lá em Sorocaba, sozinho. E aí, tipo, é um filme que me deixou... É engraçado, tipo, toda vez que eu vejo algum filme que começa com Focus Entertainment... É Focus Entertainment, né? Fox Features. Fox Features. Eu já me sinto bem. Eles mandam muito bem. Porque acho que foi a primeira vez que eu prestei atenção num estúdio que é teoricamente independente, né? Sim. Americano independente. E que eu saí do cinema meio, tipo, sabe? Fiquei, acho que uns 10 minutos ainda, sabe? Eu fiquei esperando os créditos meio... Cara, que filme foi esse? Que filme que eu acabei de assistir? E desde então, toda vez que eu assisto um filme que começa com Focus Features ali, tipo, já me dá uma coisa gostosa, assim, sabe? Tipo, putz, esse filme vai ser bom, assim. Sim. E porra, é aquela coisa, tipo, Michel Gondry, né? Sim, o diretor. Que, mano, ele é muito foda. Tipo, é um dos meus diretores favoritos, inclusive de clipes, porque ele faz muito clipe bem feito e ele lida com uma coisa de sonho, de nonsense. Sim. Que me agrada muito, e eu gosto muito de videoclipe, fazer e assistir videoclipe, então... Ele usa muito bem as ferramentas que o audiovisual dá. Muito. Ele sabe contar a história através de imagem. Assim, sem falar mal, mas assim, ele não só chega e faz um setup, exatamente. Bota os atores ali falando, e não, ele usa todas as ferramentas que o audiovisual dá. O som, a imagem,
pira. Então isso é incrível, tipo, e você vê isso nos trabalhos dele. Né? E esse filme, assim, e aí ainda por cima com um puta elenco, sabe? Tipo, só o elenco principal, Kate Winslet e o Jim Carrey, cara. Sensacional. O Jim Carrey, eu conheci ele fazendo Ace Ventura, eu achava, esse cara é engraçado. Quando ele começou a fazer drama, eu falei, mano, esse cara é um puta ator. É um puta ator. E agora, nessa fase dele, tipo, meio pintor, meio, tipo... Ermitão. Eu falei, mano, tá aí, esse cara descobriu, tá ligado? Tipo, eu acho, todo mundo acha o Jim Carrey tá louco hoje, eu acho que hoje ele tá são. Eu acho que ele descobriu o sentido da vida. Ele alcançou o Nirvana. Ele alcançou, tipo... Mas, enfim, esse filme também me deixa muito, muito feliz quando eu assisto, porque, tipo, é uma história de amor, ao mesmo tempo é uma história sobre solidão, sobre pessoas que não se encaixam, né? Mistura tudo isso, e não só os personagens principais, mas todos os outros personagens são meio... Que aparece, conta alguma coisa, a gente se identifica com alguma coisa. Todos eles têm alguma coisa de não se encaixar num certo mundo, assim, que a gente vive. Sim. Então é sempre interessante ver personagens complexos, mesmo que os secundários, mas todos eles têm uma complexidade ali. E a coisa toda, tipo, sem contar toda a parte visual do filme, que é impressionante. De como eles colocam na tela aquela história que, tipo, o papel recebe muito bem e que ele conseguiu fazer muito bem na tela, sim, o que é muito difícil. Então, as cenas todas, tipo, da casa desmoronando na areia, da coisa dele tá na casa da mãe dele quando criança e ele ser menor, assim, tudo é muito lúdico, muito... Então, esse é também filme do coração, assim. Ótima escolha. Eu fico feliz que você botou na sua lista, porque eu quase botei na minha. Assim, já tô entregando que não tá, mas que bom que esse filme está presente aqui entre nós. Bom, em terceiro lugar na minha lista, mais um filme de uma trilogia. Só que dessa vez é o terceiro filme de uma trilogia. Olha! Indiana Jones e a Última Cruzada. Olha, você prefere o Indiana Jones e a Última Cruzada do que o Templo da Perdição, é isso? Assim, é muito difícil escolher. Polêmico. Quando eu era criança, o meu favorito era o Templo da Perdição. Adulto, eu tenho ciência de que Os Caçadores é o melhor filme. Não é nem tão claro assim, não sei, eu teria que... Mas me parece que é o melhor filme. Mas o meu favorito, mais querido, é A Última Cruzada. Mesmo? O Sean Connery, assim, primeiro que o personagem é inspirado, o Spielberg já falou isso diversas vezes, né? Ele tinha um desejo de fazer um 007, não rolou, ele criou, o George Lucas ofereceu, tem algo melhor aqui, e criaram um personagem deles mesmo, né? E então chamar o Sean Connery, que é o 007, né? Pra ser o pai do Indiana Jones, né? Tudo que representa. E o Sean Connery é um ator sensacional, e a dinâmica deles, a história de pai e filho. Eu tenho uma relação também com isso, porque assim, meu pai também ama Indiana Jones e super fã. Tanto que a melhor coisa que o Reino da Caveira de Cristal trouxe foi que permitiu eu ir assistir um filme do Indiana Jones com meu pai no cinema, inédito. Tipo, só isso já valeu a existência desse filme. Mas eu amo esse filme, amo as locações, a sequência. Eu acho que tudo que a série tem de melhor, eles trazem na Última Cruzada. E aprimorado, aperfeiçoado. Então, nos Caçadores, que a gente tem perseguições, aquela sequência épica, já mais pro final, da perseguição de caminhão, e ele embaixo, se arrastando. O trabalho de dublês sensacional, um dos melhores trabalhos de dublês na trilogia toda, da história do cinema, assim. E a gente tem aqui na Última Cruzada, né, toda aquela sequência do tanque de guerra, que é assim, de cair o queixo, e a decupagem que só o Spielberg consegue fazer. E um plano do Harrison Ford vindo a cavalo, ele mesmo a cavalo, e aí a câmera abaixa, tudo um plano só, um plano de sequência. E aí pega a pedra e o foquista, imagina, ele conseguiu fazer o foco naquela pedra e pega. Então, assim, é cinema puro, é aventura pura, é muito emocionante. Gosto muito de desde os Caçadores, né? Dessa coisa mística, da arqueologia, né? Cheguei até a cogitar outro dia, a gente tá conversando sobre isso, a prestar a arqueologia, né, na época de vestibular, por causa de Indiana Jones. E quantas pessoas não pensaram em ser arqueólogo? Eu já pensei também. Todo mundo que já pensou em ser arqueólogo depois do Indiana Jones é por causa do Indiana Jones. Vamos combinar, ninguém tá aí querendo ser. Ainda mais que no Brasil, né, que não tem, quando a gente crescendo, a única referência que a gente teve foi dele, né? E depois do Jurassic Park, enfim, que era paleontologia. Sim, pois é. Mas assim, é muito querido, gosto muito. E é isso, né? Dos favoritos, né? Então, como tendo que escolher eu acho que mais do coração, assim, que mexe mesmo, eu escolho Indiana Jones e A Última Cruzada. Olha, eu acho que o Indiana Jones pra mim também é muito do coração, de infância, da adolescência e tal.
Acho que se eu fosse escolher um dos Indiana Jones, eu escolheria o Templo da Perdição. É. Mas foi uma boa escolha também. A coisa toda com o Sean Connery é demais mesmo. É demais. Vamos pro 2, então? É isso? Agora tá... Vamos pro 2. Bom, o meu segundo é um filme que eu vi na mostra. Pronto, já vem o cara falando filme da mostra. A mostra é demais. É de um cineasta, um diretor que eu conheci na mostra e que aí eu comecei a seguir a carreira dele, ver todos os filmes dele. Foi, tipo, lá no começo, numa das primeiras mostras que eu assisti, quando eu tava na faculdade ainda, que eu assisti um filme chamado Histórias de Cozinha. E aí eu saí de lá, tipo, meio maravilhado, querendo, tipo, sabe, eu saí de lá falando, nossa, esse é o tipo de filme que eu quero fazer. E aí fui atrás de quem era o diretor é o Bent Hamer, que ele é, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é norueguês. Certo. E... Não deve ser assim, né? Então. Com certeza não. E aí ele fez um filme nos Estados Unidos, que é Factotum, e aí continuou fazendo a filmografia dele na Noruega, e aí todo ano da mostra que tinha filme dele, eu procurava e ia assistir. E aí teve um que esse sim foi assim, cara, me pegou muito, que chama O Horten, ou Caro Sr. Horten. Eu lembro, mas eu não assisti esse filme eu não assisti. Cara, é impressionante esse filme, é impressionante esse filme. Vou começar a falar logo da trilha, que é do Kaada, que ele também, acho que se eu não me engano ele é norueguês também, um artista norueguês, que é linda, assim, cara, é impressionante. E como combina, você só de assistir o trailer e ouvir aquela música, você já fica apaixonado pelo filme, assim, porque é uma puta trilha. E os filmes dele normalmente são filmes sobre personagens meio cotidianos, assim, sabe? Não tem nada, tipo, muito extraordinário a princípio, mas ele transforma o ordinário em extraordinário, digamos assim. Então, tipo, a história é sobre um maquinista de trem que tá pra se aposentar. Então, o filme mostra a última noite dele antes da última viagem que ele vai fazer pra se aposentar. Sim. Então tem uma festinha entre todos os maquinistas pra comemorar a aposentadoria dele. E aí ele vai, tipo, falam pra ele, vamos lá, a gente vai tomar umas não sei onde, ele vai, se perde e tal, não sei o quê. É tipo uma noite de aventuras de um senhor norueguês, maquinista de trem, que tá pra se aposentar, assim, tá? Então, assim, acompanha a noite inteira dele. E é muito legal, porque é um personagem que ele é todo meio blasezão, assim, sabe? Tipo, ele é meio monotônico, assim, ele tá sempre meio pacífico, ao mesmo tempo meio sério, assim, e ele vai passando por várias coisas. E tem um final também emocionante, assim. Então é muito bonito e muito gostoso de ver o filme, assim, sabe? E isso que eu acho que é o mais legal, é pegar uma coisa que teoricamente é mais ordinária, mais cotidiana, e transformar numa coisa muito legal, assim. Sim. Pô, que legal. Demais. Um filme norueguês, né? No top 5. Inesperado, inesperado. Show. Bom, o meu segundo lugar novamente, né? Essas escolhas são bem difíceis, né? Mas veio na minha cabeça logo quando eu comecei a pensar. O primeiro lugar eu já sabia. E o segundo lugar acabou vindo naturalmente. Eu falei, não é isso. A quem eu quero enganar, né? Por isso, não interessa que se é o melhor filme. É o meu segundo filme favorito. Orgulho e Preconceito. Olha. Do Joy Wright. Com a Keira Knightley. Grande elenco. E eu sou apaixonado... Grande elenco. Eu sou apaixonado por esse filme. Eu gosto muito das obras... Não é nem falar dos livros, porque os livros eu só fui ler depois. Dos filmes baseados em obras da Jane Austen. E não só dela, mas de vários outros autores ingleses. Assim, eu gosto desses filmes ingleses de época e que se passam naquelas grandes residências e falam da sociedade. Aí geralmente isso já me agrada. Então, se é bem feito, me agrada mais ainda. E Orgulho e Preconceito, ele é um filme desses que eu tenho de cabeceira. Assim, eu sou apaixonado por esse filme. Não me canso de ver esse filme. A trilha sonora maravilhosa do Dario Marianelli, que compõe uma trilha que parece... Eu tô pra ouvir uma outra trilha dele. Ele tem boas trilhas, eu gosto muito dele. Mas ele ainda, pra mim, não se igualou a essa trilha, sabe? Todo filme dele novo, vou ouvir a trilha esperando algo nesse mesmo nível. Porque parece composições, assim, de Chopin, mas são dele, originais, assim, do filme. É sensacional. Quem não conhece pode achar que é música, sabe, clássica, que é um Mozart ou um Chopin que tá tocando, e não, é dele, né? A trilha toda. E o elenco... Isso depois até no filme parece, né, que as irmãs se dão muito bem, a Keira Knightley é a protagonista,
E no making off vendo como foi essa relação, como eles fizeram essa dinâmica deles passarem um tempo juntos, a família e tal. Então, realmente criar esses laços entre elas que a gente vê no filme é sensacional. Fotografia belíssima, naquelas paisagens lindas lá da Inglaterra, com os dias que tem todas as estações do ano, né? Então, aquele sol lindo e depois já cai uma tempestade, tudo muito bonito naquelas vistas e tal. Então, é um filme que eu tenho um apreço tremendo. Eu sei que muita gente gosta. Outro dia eu tava lendo uma matéria sobre... Eu não vou lembrar o site, mas sobre isso, falando da legião de fãs que esse filme tem. E assim, eu sei que rola um machismo, enfim, umas coisas assim, mas na sua maioria mulheres, né? As mulheres gostam muito, assim, mas também da besteira, né? Vamos combinar. Mas que tem uma legião, assim, de pessoas apaixonadas por esse filme, né? Porque eu acho que ele tem muitas outras adaptações famosas, né? De Orgulho e Preconceito, principalmente uma série da BBC, que tem uma cena famosa, que quem fazia o Mr. Darcy era o Colin Firth, e ele entrou no imaginário das mulheres e tal, por conta dessa série. Mas eu acho que esse filme, ele é uma das melhores adaptações para mim, inclusive de qualquer obra, assim, porque é isso, ele transforma, ele não é um simples reconto, ou não fica tão fiel às páginas, tanto que, ao mesmo tempo que ele é muito amado, tem algumas pessoas que não gostam muito por causa disso, sabe, de certas liberdades que ele toma, mas eu acho que isso acrescenta muito, e eu acho que isso engrandece esse filme, e é um filme pelo qual eu tenho muito carinho, assim, que eu não me canso de ver. Ele é mais recente, né? Eu não sei, talvez seja o mais recente da minha lista. Mas, assim, já vi inúmeras vezes e não me canso, assim. Eu sou realmente... Pra citar a frase que eu falei antes lá, que o Pablo falou da trilha, né? Se eu pudesse casar com esse filme, eu casava, assim. Eu queria... Porque eu amo esse filme. Amo mesmo. E das coincidências do nosso programa aqui, né? Do nosso podcast. O meu segundo lugar você não assistiu ainda. O seu segundo lugar eu não assisti ainda. Pô, então temos lição de casa. Então temos lição de casa. É a hora? É chegada a hora do top 1. Top 1. Filme favorito. É engraçado fazer só um parênteses aqui agora. A gente chama o podcast de Top 5, que era uma polêmica, a gente chama Top 5 ou Top 5. Mas olha só, a contagem a gente faz em português. Sim, a gente fala claro. Top 5, 4, 3, 2, 1. Então, olha, agrada todo mundo. Você sabe quem você é. Você sabe muito bem quem é você. Vamos lá, Top 1 do Gil. Mais um que é repetido do último de músicas favoritas, né? De músicas de filmes. Que pra mim, Top 1, que eu até desconfio que talvez, não sei. É um filme que eu sei que você gosta bastante também. Mas é da minha diretora favorita, Sofia Coppola. Encontros e Desencontros. Sim. Então eu vou quebrar a regra, cara. É o meu filme favorito também. Pela primeira vez em 2 podcasts. Caramba, meu. Da hora. Não, mas pra aproveitar, vamos falar então, já que é o mesmo, vamos falar mesmo, em conjunto sobre esse mais filme. Uma mas pode começar falando. Então, acho que muito do que eu já falei no outro programa, né, no outro episódio, podcast, como que a gente fala? No último programa, episódio, no capítulo? Último programa. Enfim. Cara, a história toda é muito fascinante. A coisa de, também, meio parecido com Brilho Eterno, nesse sentido de serem personagens que estão deslocados. Sim. Não só naquele lugar, mas, tipo, na verdade eles se sentem deslocados no mundo, né, à volta deles. Então, tipo, ali, na verdade, é só um exagero, uma hipérbole do que eles sentem no dia a dia, na verdade, né. E aí eles se encontram ali, se entendem e criam, sei lá, uma certa amizade. Fica sempre meio no ar, assim, tipo, é uma amizade que pode virar uma coisa amorosa ou não, romântica ou não. E é tudo muito bonito, a relação entre os dois, porque não chega a ser pesada, não chega a ser, tipo, aquela coisa, tipo, só sexual. Não, é uma coisa bonita, cara. Totalmente natural, assim. E sem contar toda a parte técnica do filme, né? Tipo, as imagens de Tóquio são lindas, toda a fotografia, os enquadramentos, sabe? O jeito como a Sofia Coppola filma é impressionante, sabe? Ela é muito boa. Ela sabe filmar, ela sabe contar a história. E os atores escolhidos, a trilha sonora. Então, tipo, assim, é outra daqueles filmes que você assiste e você quer assistir de novo, porque é tudo redondinho, sabe? Parece que não tem falha, assim. Sim. Então E é um filme que me pegou, me emocionou, assim, sabe? Por toda a sensação que ele tem, assim, tipo, a sensação que o clima que ele dá durante todo o filme, desde o início até o final, ele tem um clima ali que é uma melancolia meio bonita, assim, sabe? Que não é uma melancolia triste ou pesada, é uma melancolia bonita,
que você quase se sente bem por estar melancólico, assim, sabe? Sim. Então, muito por isso, é um dos filmes que eu levo pra vida. É o meu filme de cabeceira, é o meu filme favorito. Por causa de tudo que ele me faz sentir. Assim. Eu assisti pela primeira vez na Mostra, você também? Acho que foi. Na Mostra de 2003, aqui em São Paulo. E até 2003, apesar de ter compilado aqui, acabado de compilar uma lista, né, de filmes favoritos, eu nunca tive um filme favorito. Eu sempre tive dificuldade em responder essa pergunta. Eu também. Durante até 2003. E depois que eu assisti o Lost in Translation, e eu não quero parecer, né, pretencioso, douchebag, né? Tipo, Lost in Translation. É porque eu não gosto. Encontros e Desencontros. Tipo, é um título que se perdeu na tradução conforme o original, porque o original tem muito peso. Assim, é só por isso que eu falo Lost in Translation. E eu assisti e falei, esse é meu filme favorito. E eu já previa que eu ia amar esse filme. Pelo trailer. Eu amo o trailer desse filme também. E é impressionante, assim, isso acontece às vezes. Só pelo trailer, eu já previ que falei, cara... Esse filme vai ser foda, esse filme né? vai ser... Eu vou amar. Esse filme tem tudo a ver comigo, assim. Esse filme, várias coisas, assim, disso, né? Dos personagens. Eu acho que eu me identifico com os dois, mas me identifico especialmente com a Charlotte. Assim, hoje em dia talvez nem tanto, né? Felizmente também. Mas na época, sem dúvida nenhuma, na época que eu assisti, assim, eu me identificava demais com a Charlotte. Aquela história de se formar numa carreira que parece que não vai dar muito dinheiro, tá meio perdido na vida, tipo, assim, então eu me identifico demais com ela. Eu tenho essa crise a cada 2 dias, assim. Então, a locação, assim, eu sou apaixonado pelo Japão, assim, sonho pro Japão, sonho em viver aquilo lá. Japão. Ela começou, se não me engano, ela começou a filmar, ou terminou de filmar no dia do meu aniversário. E aí, assim, até umas coisas assim, sabe, meio místicas, assim, eu falei, cara, esse filme... Tanto que eu sou, assim, louco, assim, pessoas que eu gostaria de bater um papo, assim, Sofia Coppola, eu queria sentar na mesa de bar com ela e bater altos papos. Porque... É uma daquelas pessoas que dá vontade de ser amigo, né? Porque, não só por esse filme, e só esse filme já bastaria, mas pelos outros filmes também. A filmografia inteira dela então, é incrível. Esse filme realmente é demais, assim, então desde 2003 eu tenho um filme favorito. E que bonito, gente. Lost in Translation. A Sofia Coppola ela é, tipo, eu não sei se eu posso considerar a minha diretora favorita de todos os tempos, mas ela com certeza, eu posso dizer sem hesitar que ela é uma das minhas diretoras favoritas de todos os tempos, assim. Sim. E eu acho o Lost in Translation a obra-prima dela. Eu adoro todos os filmes dela, acho todos os filmes dela muito bons, gosto muito de todos eles. Mas ainda acho que o Lost in Translation é a obra-prima dela, assim, sabe? Que é o que também mais acho. me pegou. E é o que é mais redondinho em tudo, assim. Parece que é difícil. Não tem falha. É aquela coisa, é difícil. Não é sempre que você vai conseguir. Os outros filmes dela, eu gosto muito. Tem outros filmes excelentes. Sim. Mas assim, esse filme é meio... Foge, assim, né? Então, não é todo dia que você consegue isso. Né? Não, com certeza. Olha... Legal, que coincidência. Não esperava por essa, meu. É um filme tão bom que ele tá nos 2 tops. Olha só. Sensacional. E você, também colocou ele no top 1? Vamos descobrir, então. Vamos ver algumas listas que o pessoal mandou pra gente. Vamos lá. O William Blake deixou a lista dele. William Blake. Começando do 5. Edifício Master. Bom. Legal, primeiro documentário a aparecer. Em quarto lugar, Barry Lyndon. Sensacional. Terceiro lugar, Poder Chefão. Aí, mais um. Segundo lugar, Persona. E em primeiro lugar, Árvore da Vida, do Terrence Malick. Árvore da Vida. Esse é polêmico também, hein? Sensacional. Eu pensei, eu cogitei em botar um outro do Terrence Malick, que é o Novo Mundo, que eu também amo. Assim. O Novo Mundo eu não vi ainda. O Eduardo Alencar, ele colocou Whiplash, Django, eu amo Whiplash, Django, Beleza Americana, Na Mira do Chefe, em Bruges, com Colin Farrell e Ralph Fiennes. Acho que eu não tô lembrado, que passa na cidade de Bruges, lá na Bélgica e tal. É bem legal. E A Grande Aposta em primeiro. Eu fiquei surpreso com esse. Tipo, também é um filme bem recente. Bem recente. Legal. O Tavinho colocou a lista dele aqui. Acossado. Sensacional. É o meu filme favorito do Godard. Também Árvore da Vida, mais uma presença aqui. Ó. Tubarão, do Spielberg. Eu sabia que ele ia voltar Tubarão. Cabra Marcado pra Morrer, do Coutinho também. Outro filme do Coutinho. E A Noite Americana, do Truffaut.
Sensacional. Muito bom, muito boas essas listas. Menções a outros diretores e gêneros aqui que a gente não tinha citado. Então... É porque é difícil, cara. É muito difícil. Porque, assim, numa primeira listagem eu já deixei uns 15 fora pra ter 5. Não, assim. é muito difícil. E aí aquela coisa também, né? Você coloca, nossa, mas esse filme é muito bom, mas pera, ele não pegou tanto quanto esse, então eu vou colocar esse, assim, sabe? Mas é a graça de fazer listas, e a gente sabia disso quando a gente topou essa parada, né? A gente sabia disso. Próxima semana. Você em homenagem. Que está assistindo e ouvindo hoje, começou um evento meio grande. Meio grande. Não sei se você tá sabendo já, mas é futebol, né? É futebol, é futebol. É mundial, né? É mundial. Ah, tá. Não é paulistinha. Não. Tá. Copa do Mundo, é claro. Copa do Mundo. Copa do Mundo tá aí. Aí você se pergunta, um top 5 do que de Copa do Mundo vocês vão fazer? De times? A gente pensou em várias coisas. De lanches do McDonald's? Do quê? Tô provando, tô quase terminando. Do que de Copa a gente vai fazer, Felipe? Top 5 coisas de Copa do Mundo. Coisas de Copa do Mundo. E aí decida a sua coisa. Pode ser uma lembrança, jogo, coisas que só tem em época de Copa do Mundo, um lance, um título. Aberto. Porque a gente não quis limitar, assim, né? Pra ser meio aberto. Até pra gente. Pra não ficar assim, vamos só falar de futebol, de jogadores, de times. Não, mas e as coisas, né? Porque uma coisa legal da Copa é que muitas pessoas que nem curtem muito futebol se envolvem na Copa. Tipo eu. Pois é. Então, nesse espírito, né, de inclusão, de celebração, 5 coisas de Copa do Mundo. Coisas de Copa do Mundo. E também... né, voltando pra essa coisa que a gente acabou de fazer dos filmes, não são as melhores coisas de Copa, são as coisas favoritas de Copa de cada um, né? Sim. é bom deixar isso claro também. Beleza. Gil, onde as pessoas podem te encontrar nas redes? O meu Instagram, @GilFRossi. E vocês podem encontrar no Instagram, Twitter e no YouTube em Felipe Fonseca PS. Tudo junto. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. A todos vocês, aos comentários, quem retweeta, quem repassa, quem tá compartilhando, quem tá assistindo. Compartilha com os amiguinhos aí, sim, é bom. Sim. Muito obrigado a todo mundo aí que tá marcando presença. E nos vemos no próximo. No próximo. Top 5. Até mais.